nos quatro cantos do país. Vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. 8h02. Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Bastidores e o tema vai ser quente. A gente vai falar de ações que envolvem o governo Bolsonaro na área da educação e, claro, né, teremos aqui um líder sindical, né, também ligado ao Partido dos Trabalhadores, que vai rebater as opiniões, mas vai ser um debate muito produtivo. A gente vai tentar entender o que são esses cortes que o Ministério da Educação tem feito junto às universidades do Brasil e também esta polêmica que envolve o Escola Sem Partido, filmagem de professores em sala de aula. O que você pensa sobre isso? Mande a sua mensagem, participe do programa Bastidores, que é um oferecimento da Gromos Elevadores. Aliás, hoje a gente vai mostrar uma matéria sobre a FENACIL 2019. A Gromos Elevadores vai participar desta importante exposição que vai acontecer aqui em Limeira. Depois você vai saber todos os detalhes, né? Gromos Elevadores, né? Grande parceira deste programa e também, né? Já citando os outros patrocinadores, que é o Grupo Bom Pastor e também a nossa Medical, né, Renata Reis? É isso aí, Nani. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje o programa promete, né? E você não veio de vermelho, não tem nada a ver, né? A Renata já foi questionada pela nossa entrevistada bolsonarista, né? É verdade. Numa brincadeira, obviamente, né, Renata? Claro, é óbvio. Claro que é uma coincidência. Eu gosto muito dessa cor. Eu gosto de assim vermelho como eu gosto também, muito gente. de azul também. Gosto de azul também. Que eu gosto muito. O programa hoje, Nani, é uma... Na verdade, não é um debate eleitoral, né? Não é um debate politiqueiro, muito pelo contrário. É uma discussão necessária em que os dois lados, né, são importantes para este debate, para a democracia, né? Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo no nosso país e os reflexos, né, diretamente na vida de cada cidadão, de cada brasileiro. Nós também vamos falar sobre as manifestações que acontecem amanhã, né, na educação, né, os profissionais da educação, boa parte desses profissionais estará nas ruas amanhã, inclusive aqui em Limeira,
justamente por conta destas medidas, né, dos cortes já Renata anunciados. Reis, a Ariane diz que não é corte. Olha só, o nosso público já comentando, é isso mesmo, mande a sua mensagem. Então, o contingenciamento que tem sido feito pelo governo Bolsonaro em várias pastas, né, em vários ministérios, e hoje o tema é educação. Exatamente, Nani. Vamos então já anunciar quem são os nossos entrevistados. Eu acabei de receber aqui, Nani, uma informação que fugiu aqui, ó. Ia começar a ler, fugiu a informação aqui de que na véspera das manifestações, o UOL deu agora há pouco, às 7h30, de que na véspera das manifestações, Jair Bolsonaro teria aí recuado atrás desses cortes ou contingenciamento, como preferem. Mas parece que não procede, não é isso? Vamos falar com a nossa primeira entrevistada, Alessandra Stringheta, presidente do PSL aqui de Limeira. Boa noite, obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da Educadora. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos, boa noite. Prazer em conhecê-lo, que eu não conhecia ainda. Já anuncia o Fábio, então, né, Renata? Fábio de Moraes, que é vice-presidente da POSP, membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Boa noite também, Fábio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Alessandra. Nani, Renata, um prazer estar aqui, falar de educação e estar nessa cidade maravilhosa de Limeira. O Fábio, né, ele atua aí na esfera estadual, né, Fábio? Exato. Embora você, né, Sou limeirense. Sim, mas já está há um bom tempo fora atuando pela POSP em nível estadual, né? Exato, a POSP ela tem 94 subsedes pelo estado de São Paulo e a sede central, né? Eu fico na sede e atuando em todo o estado. Muito bem, então sobre essa notícia aí, nós já íamos discutir sobre o contingenciamento. Teve essa notícia que parece que não procede, Alessandra. Não, já foi desmentida, ele não voltou atrás, não. Foi uma notícia, acho que publicada pela UOL, né? Mas já foi desmentida na Jovem Pan também. Então não procede, ele não voltou atrás em nada, não. Não por enquanto. Não. Bom, mas então, Renata, até para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, porque a Educadora é rádio com imagem, é rádio que virou TV, então tem o canal do WhatsApp, 992225124. Tem também o nosso Facebook, YouTube, os Face, né, de todos aqui do estúdio, mas para que as pessoas possam entender, né? Alessandra, já que você está aqui até mesmo como uma porta-voz local do governo, o que é que foi anunciado até agora? A gente vai ler algumas reportagens que já foram divulgadas, né, desde meados de abril, quando essas medidas passaram a ser adotadas pelo governo Bolsonaro. Por que não pode ser tratado como corte, né? Pegando o gancho aqui da nossa amiga que comentou na live, você também entende que não se trata de um corte? O que o governo fez, então, até agora, que envolve o Ministério da Educação? Eu entendo, não é um corte, né? E, Renata, você não vem agora falar que você não veio de vermelho porque você não é petista, não. Você é da esquerda, vai. Você não vem, não. Por quê? Porque você é. Por quê? Não. Aí já é uma... Eu vim de branco, então eu sou da paz, Então você é da gente. paz, Não. Daí você veio aí falar que você gosta de azul. Não. Aí, sabe o que eu acho? Então vamos entrar na discussão. Eu acho que, na verdade, não é essa discussão, né? Ser ou não ser, aí já é uma questão também de foro íntimo, e a gente, não estou aqui como política, claro, mas como jornalista, mas o fato de eu pensar em algumas ideias não significa que eu seja de um lado ou de outro, conforme... Não, eu não me coloco em nenhuma posição, eu me coloco diante dos fatos, eu coloco o meu pensamento, as minhas ideias, assim como eu acho que a Nani também pensa dessa forma. É porque, na verdade, nós já declaramos isso publicamente, né, Renata? A gente falou muito do processo eleitoral, das eleições presidenciais na Educadora. E a gente, muitas vezes, né, nós duas, no caso aqui, nos posicionamos críticas, né, em relação ao Bolsonaro. Todo mundo sabe, isso já é público, né? Eu não votei no Bolsonaro, mas a gente sempre faz essa ressalva. Já que foi eleito democraticamente, torço realmente que faça um bom governo. Acho que é por aí, né, Renata? Exatamente. A gente tem que torcer todo pelo mundo quer o bem do Brasil, né? Exatamente. A torcida é essa. Aí agora aqui, é lógico que, enquanto profissionais, nós vamos fazer os questionamentos e é vocês que vão aí debater e contribuir para a importante democracia que vivemos
damos graças a Deus, né? Mas Não, é interessante agora abrir assim a possibilidade, inclusive, de esclarecer esses fatos, por tanto que se tem falado com relação a isso, e não deixa claro o que realmente está ocorrendo, né? Então, como essa palavra difícil aí, o contingenciamento, né? Que não é um corte, é uma suspensão temporária, né? É como uma... Eu quero dar exemplos assim bem práticos para que a gente possa esclarecer bem, porque uma palavra dessas você não entende direito o que ela quer dizer, né? Então, como, por exemplo, uma dona de casa. Você tem o seu orçamento e naquele mês você teve um gasto maior com o remédio, por exemplo, né? E aí, no próximo mês, você tem que dar uma segurada, uma freada, para que você possa continuar tendo aquele recurso futuramente. Então, é o mesmo que está acontecendo com a educação. Não se disse que não vai ser mais disponibilizado verbas, né? E muito menos que se trata de 30% em cima, né, do que é repassado para as universidades. O que significa é em cima dos valores gastos, onde a própria faculdade decide aonde vai ser gasto, onde ela decide onde vai ser utilizado aquele dinheiro, né? Então, não significa... Eu até vi um vídeo interessante de um professor de universidade falando que todo mundo, quando escuta o 30%, entende que se então é repassado 1.000, então 30% não vai ser tirado, vai ser repassado 700. E não é dessa forma. O que a faculdade vai efetivamente receber, o que a universidade vai receber, vai ser 930 desses 1.000. Por quê? Porque não é em cima do todo, é em cima de 15%. O que muda completamente a notícia, porque todo mundo já pensa que, nossa, mas 30%? Então, eu até separei uma matéria, viu, Renata, do Globo. O Fábio já vai, pro Fábio é corte, né? Corte com certeza, não? Eu vou explicar. Não, olha só, até pra gente entender, porque tá essa polêmica, né? 30% ou 13,5%. E aí o ministro da Educação, ele fez até uma explicação, usando chocolates, enfim, que isso também rendeu na internet. Mas eu achei uma matéria aqui do Globo, Renato, que eu vou ler, vamos ver se é essa a explicação. Olha só. A discrepância entre os percentuais se deu porque os 30% de bloqueio se referem não ao orçamento total das universidades, mas a verba para despesas chamadas discricionárias, ou seja, as não obrigatórias, que incluem pagamento de conta de luz, telefone, água, terceirizados, investimentos dentro da universidade. Então, olha só, segundo o governo... Incluindo as pesquisas. Isso, Renato, muito bem, incluindo as pesquisas. Segundo o governo, as despesas discricionárias correspondem a 20% do orçamento total. E foi sobre esses 20% que o MEC aplicou um bloqueio de 30%. E aí, se você for fazer a conta, daria 3,5%. Gente, será que deu para entender? Deu para entender. Né? Então, não foram 30% sobre o orçamento global do MEC. 30% desta parcela. Desta parcela, que é a despesa discricionária, né? Fábio. Boa noite. Então, primeiro eu queria fazer uma consideração que eu acho importante, porque nós passamos os 100 dias do governo Bolsonaro, e aqui a gente está debatendo a questão da educação do governo, né? E assim, vamos combinar que na educação, até agora, não teve um passo concreto positivo. Primeiro, foi colocado um ministro colombiano, que uma das primeiras entrevistas que ele deu para a revista Veja, ele disse, abre aspas, o brasileiro é um canibal que quando vai viajar, rouba do hotel ao assento do avião. Fecha aspas, ministro Ricardo Vélez. Então, isso é gravíssimo, certo? Porque, assim, não só pelo fato dele não ser brasileiro, porque eu acho que seja qualquer governo, viu, deveria ter demitido ali. Porque, inclusive, ele não diz parte do povo brasileiro. O ministro disse, o povo brasileiro é um canibal que rouba quando vai viajar. Então, isso, para mim, foi um começo muito triste, né? Quando trocou o ministro, porque o primeiro-ministro caiu por uma sucessão de besteiras, tanto que na demissão dele diz o seguinte, inexperiente.
E a gente tem que pensar que nós estamos falando de um país continental, não é, com uma população imensa, que depende da política pública da educação. Então, um ministro não pode ser inexperiente. Você tem que ter o melhor time. Aqui provou um desastre, certo? Um desastre. Quando E você acha que daí o Bolsonaro reconhece esse reconheceu e demitiu. Reconheceu, até porque estava ficando muito feio. Porque não foi só isso. Foi uma sucessão. Foi até positivo, né? Ele reconheceu e demitiu. Aí depois esse novo ministro Abra, ele para mim já tem uma questão que é problemática, que é a seguinte. Ele vem exclusivamente do mercado financeiro. Isso é um recado para onde a educação será levada, certo? Então, mas enfim, começou o governo, este contingenciamento, que na verdade, gente, aqui vamos ser explícitos, isso é um corte, e esse corte é imenso. Ele é de 5,83 bi. Não é qualquer coisa. Juntando a educação, 6 bilhões, mais a saúde, isso chega a 7 bi, quase 7 bilhões e meio. Se você pegar as ciências e tecnologia, o contingenciamento, que é o corte, é quase de 3 bi, é quase metade. Então, qual é a nossa opinião? E aqui eu não estou falando a minha, eu estou falando a opinião dos reitores, da maioria absoluta dos professores universitários, dos estudantes. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime contra o Brasil. Isso é um crime contra o povo brasileiro. Por quê? Porque é um desmonte proposital do nosso sistema universitário. Porque o contingente, ele é mais grave do que você dizer não tem dinheiro. Porque quando você diz não tenho o dinheiro, vamos trabalhar, povo brasileiro, para ver como nós vamos financiar a educação. Você acha que haveria como o dinheiro acontecer contingenciamento em outras áreas que não na educação? Com certeza absoluta. O dinheiro está no orçamento, o dinheiro está na gaveta, simplesmente o governo diz, esse dinheiro ficará na gaveta. E enquanto isso... Você fica à vontade para rebater. Enquanto isso, o nosso sistema está sendo desmontado. Isso é gravíssimo. Mas, Alessandra, por que então, pegando esse gancho do Fábio, por que o Bolsonaro começou com a educação? É isso que você está querendo dizer? Que ele poderia ter escolhido outras áreas e não a educação? Outras áreas tiveram também. Não, o que me chama a atenção é o seguinte, ó, ele falou em 5,83 bi. Aí a gente tem notícias aqui do governo Lula que deixou de gastar mais de 20 bilhões em educação. Governo Lula corta 1,1 bilhão da educação. Brasil está entre os piores em ranking mundial de educação, isso 2015. Prioridade do novo mandato de Dilma, educação sofre corte de 7 bilhões. Em meio à crise política, Dilma corta da educação e da saúde. Então, aí em 100 dias... o Bolsonaro não fez nada com relação, o presidente Bolsonaro não fez nada com relação à educação. Primeiro que em 100 dias é um número muito curto, um período muito curto para a gente ter resultados completamente expressivos. Segundo que se a gente for levar em consideração besteiras que foram ditos por superiores nossos, a Dilma era ao concurso, nem por isso foi tirada por causa de besteiras que falava, né? Já o Bolsonaro ainda consegue retroagir e falar, não, então peraí, então se está errado, vamos realmente consertar o erro, né? Então o que chama atenção é que tudo, exatamente tudo o que é feito com relação ao que o presidente Bolsonaro faz, gera polêmica. E o que é interessante, mais ainda, é que as coisas boas que são feitas, ninguém abre a boca. Ou então, quando fala em tom de pesar. Outro dia mesmo foi disponibilizado um remédio caríssimo para crianças com uma certa síndrome, que eu não me lembro o nome, foi dado a notícia de uma forma como se estivesse morrendo alguém. Quer dizer, é uma coisa extremamente importante, uma luta que as mães estavam há mais de 5 anos tentando a disponibilização daquele remédio caríssimo. E a forma como foi disponibilizado isso na mídia então, e aí é isso que entra em choque com esse tipo de notícia. Quer dizer, por que quando foi que o Lula cortou 20 bilhões na educação não chocou? Você não escutava quase falar. Não tinha debate com relação a isso.
Hoje, a mídia transforma isso de uma forma que é um corte, isso vai prejudicar. E isso, não houve prejuízo. Não, mas, Alessandra, você está lendo uma notícia que foi dada pela mídia, né? Então, Foi isso dada pela também mídia, foi mas divulgado, né? não da forma como é divulgado hoje. De forma alguma, a gente não pode comparar. Mas, ó, só né? uma questão. Eu não disse que o governo... Aliás, essa questão aí de governo Lula, governo Dilma, esse eu nem vou entrar. Porque esse negócio de Fla-Flu não é bom pro Brasil. Não, mas a gente Não. precisa, sabe por quê? Porque é uma Não, comparação. hoje nós temos um presidente da República eleito, Sim. que se chama Jair Bolsonaro, Há e nós quanto estamos discutindo uma ação que ele fez. E aqui eu quero frisar. Mas daí é uma Eu não coisa di- assim, Então. dizer mas só que corrigir não, o que eu- o nosso governo não Mas só houve explicar erro, o que eu só o disse. seu tá tendo. Não, né? eu não tô Porque, dizendo na meu verdade, governo, não é nem- o nosso, nem não nosso é governo. seu, é nosso. Isso, né? eu vou explicar minha posição aqui. Eu falo da posição do sindicato, dos trabalhadores de educação e de um defensor da educação pública. Que Certo? tem como Seja partido... em qualquer governo, eu sou vice-presidente da PUESP, em qualquer governo que atacar a educação, nós seremos contra. Seja do prefeito, seja do governador ou do presidente da República. Não é esse o debate. Porque esse debate não ajuda Não é interessante o povo ser brasileiro. levantado dessa forma. Até porque se o presidente fosse a Dilma, fosse o Lula, ou se fosse o Márcio França, a gente tinha que debater o presidente. Certo? E eu quero aqui reiterar. Eu não disse que o Bolsonaro não fez nada na educação. Porque se ele tivesse feito nada, ainda seria positivo, porque estava no zero. Eu disse pior. Eu disse que em 100 dias, o governo Bolsonaro contingenciou bilhões da educação. E não é uma coisa personalista porque é o Jair Bolsonaro. É porque ele é o presidente da República, porque a ordem partiu dele. Certo? Contingenciou, e aqui eu estou chamando a atenção como brasileiro, gente. A Alemanha anunciou um plano de investimento de 160 bilhões de euros na sua universidade. E no mesma semana, o Brasil retira bilhões do sistema universitário. Mas e aí você é o concorda seguinte... que a gente não tem como comparar hoje a economia brasileira com a economia da Alemanha? Nós não temos de onde tirar, principalmente porque nós temos hoje Mas, uma Alessandra, votação de uma o governo tirou previdência que está dinheiro. sendo barrada, onde fica claro que essa barragem está tendo isso foi dito pelo, se eu não me engano, Paulinho da Força, não sei nem o nome daquela criatura, que disse, votando isso passando, o Brasil vai ter tanto dinheiro que o Bolsonaro vai se reeleger. Não, Agora, mas- como é que Mas isso está eu quero pensando chamar no bem atenção do para o Brasil? fato. Eu quero chamar atenção Não, para o mas fato. então também. O Eu fato também é, estou chamando atenção para o são fato. bilhões- Porque daí vocês Gente. ignoram isso, ó, porque é o que eu falo. Não, a gente não pode comparar. Mas o Brasil hoje, na educação, tá essa porcaria por causa de um governo anterior. Olha, eu não vou De discutir. 16 Primeiro, eu não anos, vou discutir esses né? seus dados, porque assim, dados, a gente tem que ter ele por completo e a gente Mas precisa quais tê-lo. dados você está dizendo? Esse que você está dizendo aí. Você disse que esses Ah. dados não são verdadeiros. Não, eu disse que eu não vou discutir esses dados, porque tem conjuntura para discutir. E eu não vim aqui, eu vim aqui para dizer que o governo Bolsonaro. E qual é a E eu tô conjuntura preocupado. hoje? A conjuntura é: o Brasil está entre os 10 Quebrado. países mais ricos do planeta. Isso é você que está falando. Não, Brasil não está- sou eu que estou falando. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do planeta Terra. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a gente vive numa síndrome, e tem gente que gosta disso, de síndrome de vira-lata, que o Brasil é pobre, o Brasil está quebrado. O Brasil é pobre, o Brasil está quebrado. O Brasil está entre as 10 maiores potências econômicas do globo. Não, isso eu Certo? concordo. Não, Agora, potência é uma exato. diferença. É. O Brasil está Isso entre as só 10 tem que maiores ser potências do globo. Tem um desemprego aí, um dado bem negativo, né, Fábio? Que envolve essa questão do Extremamente desemprego, negativo, extremamente né? negativo. 14 milhões aí, tô chutando, né? Sim. no Não, número. mas eu só quero desconstruir essa questão de que o Brasil é um país pobre, certo? Ou de que o Brasil está quebrado. Tanto é verdade que o dinheiro do contingenciamento, eu já disse, que repito, não é que falta dinheiro. O governo retirou o dinheiro. E você tocou numa coisa que é importante, que é a reforma da Previdência. Mas eu queria chamar a atenção desse negócio da universidade, gente, porque isso é uma catástrofe. É a pesquisa brasileira indo para o lixo.
Entendeu? Então, assim, isso é muito grave. Mas você acha que o governo Bolsonaro está tentando impedir Acho que é dos proposital. alunos de pensarem, é isso? Não, o governo foi claro. O governo disse o seguinte: aprovem a reforma da Previdência que eu devolvo o dinheiro. Certo? Então, O que é isso? É achaque? Então, óbvio, é uma chantagem. Alessandra. É uma chantagem. Não foi claro. Até mesmo porque não é eu devolvo o dinheiro. Com a reforma da Previdência, o Brasil passará a ter investimentos e o dinheiro irá entrar no Brasil. Não é faça isso que eu estou pedindo, porque senão eu não te dou o dinheiro. Não tem o dinheiro. Esse é o problema. Alessandra, você tá dando um dado que não é verdadeiro e isso no debate é muito ruim. Ô, Alessandra, Não, mas... O dinheiro não. o dinheiro está no orçamento, o dinheiro foi contingenciado. O dinheiro existe, O dinheiro não o Brasil existe, tem Fábio, um por favor. orçamento, isso foi contingenciado e o governo foi explícito. Votando a reforma da Previdência, eu vou liberar o dinheiro. De certo? novo, eu vou explicar como, de uma forma para o povo entender. O que você está dizendo é que o Brasil tem um dinheiro numa poupança e o Brasil não quer liberar esse dinheiro para a poupança, para a universidade. Não é uma poupança, porque o orçamento público não é poupança. É que você está dando exemplo errado. Não. Não é uma poupança. Mas você tem que dar um exemplo para que o povo entenda. Então eu vou dizer, Porque o dessa Brasil tem forma, um o povo não orçamento, o Brasil tem uma peça E orçamentária. esse dinheiro tá guardado para diz- isso. Foi o orçamento deixado pelo Temer. Claro, Né? o Brasil tem um orçamento. Então esse dinheiro existe e está lá disponível. Este- É só ele não quer liberar para a universidade, mas o Alessandra, dinheiro existe. você sabe como funciona o orçamento? Não, sei. Eu quero que orçamento você é o explique seguinte. da forma que Não, então a população entenda. Posso explicar? Por favor. Orçamento é o seguinte: tem receita e tem despesa, certo? Então, não é que o dinheiro existe ou que não existe. O governo tem uma previsão Uma de previsão. quanto... Base da arrecadação dos Perfeito. impostos, enfim. E nesta previsão, Conforme vai a economia. com certeza, a gente, né? E nesta previsão, o dinheiro existe sim. A previsão está de não entrar esse dinheiro, Fábio. Isso é claro, tá? Isso não sou eu que estou dando esse dado. Mas olha, isso está escancarado para que Só todo para ser mundo claro, possa ver. mais claro. Ô, ainda. Alessandra, mas você concorda ou não que este contingenciamento poderia acontecer em outros setores que não apenas na educação? Então, mas sabe o que me chama a atenção? Olha o porquê que na educação, o que essa contenção, essa coisa que está acontecendo Vamos achar outra agora, palavra para não ficar engasgando nessa palavra? Essa suspensão de verba chama atenção pelo seguinte. Hoje nós temos universidades federais depredadas. Hoje nós temos universidades federais pichadas. Os prédios estão completamente abandonados por falta de dinheiro? Não, porque se tinha dinheiro até agora e o corte foi agora, então isso deveria estar em perfeitas condições. Nós temos alunos que cursam uma faculdade, um curso que deveria durar 4 anos, tem alunos, e são muitos, pelos dados que estão sendo expostos, que eles ficam 10 anos numa faculdade, cursando a faculdade. Eu tenho uma notícia aqui que me chamou muita atenção, que houve uma licitação que foi suspensa na Universidade do Piauí, onde o edital previa, entre outras coisas, a compra de acessórios anatômicos do sistema reprodutor, como 2.000 pênis de borracha e 400.000 cadeiras para uma instituição com 28 alunos, o que dá uma proporção de 14 cadeiras por aluno. Peraí, a universidade comprou pênis de borracha? Isso. Não, até então, Pra tudo pesquisa, bem, é pra pesquisa. para aula de anatomia. Sim. Só que o que chama atenção é que a compra de 2.000 pênis de borracha dá cerca de 40 pênis por estudante. Quer dizer, um estudante de medicina que precisa de 40 pênis de borracha para poder concluir o seu curso, então é esse tipo de coisa. Por que está tendo corte na educação? Porque tem um abuso no gasto. E aonde tiver abuso no gasto, tem que ter corte. E aí, de novo, eu volto no exemplo prático. Mas então que eu é gostaria de corte, dar. então? Não o corte, a suspensão. Ó, igual o exemplo que eu vou te Uma dar. suspensão que é um corte. Não, olha o exemplo que eu vou dar. Gente, eu só estou Bem- dando risada bem- com essa notícia. Desculpa, gente, mas Então, assim, é isso bizarro. eu tenho a fonte aqui. É a mesma coisa que eu falar para minha filha assim, um exemplo bem prático, pode ser um exemplo ridículo, Fábio, mas me corrija se eu estiver errado. A minha filha, eu vou dar R$100 para ela comprar o material escolar. Filha, você tem R$100 para comprar o seu material escolar. Ao invés dela comprar borracha, lápis, papel, ela vai lá e gasta
70% desse dinheiro em maquiagem. E o restante é que ela compra no material escolar. Realmente, um batom para ir para a escola, bem maquiadinha, bem bonitinha, é necessário. Agora, é o que acontece aqui. Eu vou falar assim, viu, filha, você não tá sabendo gastar. Mas, Alessandra, será que esse não é um exemplo que realmente tem que ser barrado, né? Um exemplo que eu... Mas olha, assim, eu tenho aqui mais... A gente não pode daí generalizar em relação às só fazer outras uma consideração sobre essa... Professor aposentado da USP chega a ganhar R$69 mil por mês. Isso também é um caso isolado? Não, são vários. E eu tenho aqui a fonte. Com certeza, merece toda a apuração, Sim, né? todos os casos. Mas, por outro lado, também existe um outro lado. Você concorda que as pesquisas elas são necessárias e esse contingenciamento ele pode prejudicar a pesquisa brasileira? Mas a pesquisa, por exemplo, agora, até então, estão falando agora que, então agora não tem mais a bolsa para os alunos. Não. Foi suspensa até esse dinheiro do orçamento realmente entrar e poder ser gasto. Até a reforma da Previdência ser aprovada. Porque ela é a necessária para poder o Brasil deslanchar. Agora, esses que estão com a Bolsa, ninguém vai perder Bolsa nenhuma. Ninguém vai perder a Bolsa, vai continuar. E a pesquisa dele vai continuar. O que não vai ter é uma disponibilização nova, temporária, para novas bolsas. Até conseguir esse dinheiro do orçamento entrar para poder ser gasto nisso. Só um registro importante, Alessandra. Não é que esse dinheiro não existe, esse dinheiro entra mensalmente, certo? O governo está com o dinheiro mensal das universidades. É preciso ficar claro aqui que o governo contingenciou. O dinheiro existe. O dinheiro está congelado. Fábio, você acabou certo? de falar que é uma previsão. Ele tem uma previsão. Não. Mas o desse mês ele tem para pagar a despesa desse mês, o do mês que vem ele vai receber, e do outro mês ele vai receber, e o do mês passado ele tinha. Entendeu? Então, assim, não vamos colocar máscara. Ele contingenciou, a palavra é clara. O dinheiro existe para a universidade. Mas, Fábio, com qual objetivo, então? Por que um presidente da República iria afetar... Gente, a única área que pode desenvolver o país, então, vamos falar no ser humano Bolsonaro, né? Por que um presidente ia lá sentado na cadeira, né, de presidente e falar, vamos cortar a educação? Eu acho um desastre. Acho um desastre. Não posso responder isso daí por ele. Eu acho que a Alessandra poderia responder. Mas só antes dela responder, eu vou repetir o que eu falei. Isso é um crime de lesa pátria. Certo? Porque isso daqui, quando você para uma roda deste tamanho, do sistema universitário brasileiro, esse caso que foi colocado aqui, gente, caso isolado trata de forma isolada. Se tem excesso, trata. Se tem crime, trata. Tem que tratar. Agora tem uma coisa... Que inclusive, eu acho que foi infeliz, no exemplo, dizer que 70%. Certo, Sandra? Não, do gente, quê? 70% você falou que a filha comprou 70%. Sim, então, mas um exemplo muito ruim. prático para que mas a pessoa... muito ruim. Então vamos colocar e eu queria 50%. Eu também... Então, o que muda? É o que está acontecendo nós estamos falando da universidade brasileira, não pode ser assim 50%, 70%. Mas assim, tem outra coisa... Então qual é a porcentagem que você acha correta? Não, mas tem uma coisa que eu gostaria de corrigir antes. Porque não podemos deixar essa narrativa da universidade brasileira. A nossa universidade está entre as melhores do mundo. Certo? O sistema federal brasileiro de universidades, ele é exemplo. Exemplo. Nós temos um problema na educação básica, nós conseguimos fazer o acesso, né? E nós estamos lutando para ter qualidade. Mas todo mundo quer entrar num instituto federal, todo mundo quer entrar numa universidade federal, inclusive nas nossas universidades estaduais. E discordo de você de pichação. Eu frequento diversas universidades. Existe pichação dentro e fora da universidade. Certo? E não concordo. Hoje o nosso sistema é extraordinário. Então, sabe o que chama atenção, Fábio? Só um minuto, só para terminar. Eu queria que a educação básica, que a educação infantil, que é boa e que eu defendo, tivesse as condições das universidades federais. Certo? São de qualidade e não é só a classe popular ou a periferia das cidades que buscam entrar nos institutos e nas universidades federais, gente. As universidades federais, né, inclusive, a classe alta do nosso país faz muito cursinho para ir para uma boa universidade, certo? E as nossas são estruturadas. Tem professores, doutores, pós-doutores. Sabe que eu fico preocupado? Eu acho que isso a gente tem que preocupar. Com a qualidade da rede privada de ensino superior.
certo? Que faz curso à distância, entendeu? Que tá visando só o lucro. Agora, a nossa universidade pública tem que ser protegida. E tanto é verdade que isso, né, esse contingenciamento ele é criminoso, gente, que a resposta foi imediata. Eu não estou dizendo aqui que os professores ou parte dos professores... Claro que tem professor que não se mobilizou. Mas, assim, alunos, professores, funcionários e reitores estão indo para a imprensa e dizer o seguinte, vai quebrar até o final do ano. Amanhã vai ter uma grande manifestação aqui em Limeira, Com da certeza. Começa Unicamp. na Secretaria Municipal da Educação, vai ter uma Exatamente. passeata, né? Os Exato. professores da rede municipal também já estão se articulando aí Amanhã, para parar, professores da né? rede estadual vão parar, da rede municipal e os alunos da Unicamp. Eles vão sair em passeata para o centro de lá e nós sairemos em passeata da Secretaria Municipal de Educação e vamos nos encontrar todos no centro. E a ideia é contra esta reforma da Previdência e contra este contingenciamento de verbas. Eu tive uma reunião ontem, nós tivemos uma reunião na POS com 36 entidades. A maioria de base estadual, algumas de base municipal e até algumas de base nacional, certo? E a preocupação é geral. A preocupação é geral, porque depois que você destruir a pesquisa, depois que você destruir o campus, entendeu? Depois que você empobrecer a universidade, o que vai acontecer? Não, eu vou dizer. Você perguntou? Qual que é o objetivo disso? Quanto que o Brasil investiu o ano passado em educação? 120 bilhões. Quanto que o Brasil pagou de juro da dívida? 500 bilhões. Para que serve a reforma da Previdência? Não é para melhorar a vida do povo, todo mundo sabe disso, certo? Porque, ao contrário do que você falou, eu entendo o seguinte. Hoje nós temos 5.500 municípios aproximadamente. Mais da metade vive do dinheiro dos aposentados com um salário mínimo, certo? Mais da metade vive com o dinheiro do aposentado de um salário mínimo, que é aquele que vai no mercado, que é aquele que vai na loja e que faz a economia girar. Se essa reforma for aprovada desta forma, criará um bolsão de miséria maior ainda no Brasil. Porque você precisa colocar o dinheiro para circular, para as pessoas gastarem. Porque o pobre, a classe média, quando ele recebe, ele gasta. Porque o muito rico, quando ele recebe, ele vai lá na Bolsa de Valores e investe. Não circula o dinheiro. Não circula o emprego. O emprego circula na mão do pobre. Certo? E isso vai ser um desastre para o nosso país. Agora, no caso da universidade, eu acho que é proposital? Acho. Porque o governo, esse ministro da Educação, Abraham, ele veio do mercado financeiro com o objetivo de privatizar a parte da educação superior. Isso é muito claro no projeto do governo. Eu acho que não precisa... Deixa eu concluir. Você disse para eu não perder aqui o fio Então, da mas meada. só para terminar. É proposital e o objeto final, porque a nossa universidade é boa, é você acabar com a qualidade da universidade. Quem é que vai ganhar? Então, mas aí é que tá. O A sistema nossa universidade privado. é boa, mas olha só. O número de brasileiros estudando no exterior atingiu seu pico em 2017, um recorde de 302 mil pessoas, representando um aumento de 23% em relação a 2016 e de incríveis 40% em relação a 2015. Agora, onde é, então, que está a faculdade boa? Excelente. Deixa eu... Alessandra, Nossa, você gente, não acha que as universidades federais não oferecem um ensino de qualidade? As universidades federais têm tudo para oferecer. Não, mas O elas ensino. oferecem? Agora, não. Mas o porquê? O que acontece? De novo, a gente volta naquele problema. Mas e de que forma esse contingenciamento pode ajudar, então? Pode ajudar a saber a como usar esse dinheiro, a empregar corretamente esse dinheiro. Que hoje as faculdades, as universidades não estão sabendo. Mas, você disse que você Alessandra... frequenta várias universidades faço que debate, você, palestra... que você não vê as faculdades pichadas. Agora, eu já frequentei, já vi várias faculdades, onde você chega na faculdade, tem mais aluno para fora fumando maconha, bebendo. Nossa, isso é gravíssimo. A gente já vai entrar na história da balbúrdia. gravíssimo. A gente já vai Isso é entrar nessa história. gravíssimo. não é... Deixa eu só lembrar, mas que agora me veio também, só preciso lembrar. Você, Alessandra, você sempre defendeu, inclusive, antes até de entrar na política, a pílula do câncer, Sim. que foi desenvolvida por uma pesquisa de universidade. Sim. E sabe por que está barrada? É. Por causa de uma máfia da Anvisa. Então não tem nada a ver com a universidade.
Isso foi Mas você- desenvolvido, ela já está aí, mas ela tem uma máfia onde ela não... Então não é um estudo da universidade que barra ela. Ela já foi estudada, Mas a ela falta de existe. dinheiro ou contingenciamento, falta você de acha que não dinheiro- vai prejudicar esse tipo de pesquisa? Mas de forma nenhuma. Agora, Não, mas eu queria que a Alessandra falasse essa história aí de você acredita que a maioria dos universitários ficam fumando Não, maconha eu na acredito universidade? não. Eu acredito não. Isso é você agora me Não, falou, não, porque isso esse é um ponto absurdo. eu acho que a gente não, tem eu que falei falar. que não é absurdo. Eu falei que isso que você falou é gravíssimo. Gravíssimo. Eu também Não, acho. eu acho gravíssimo você falar sem dizer quem é, aonde é. Olha, gente. Eu tenho fotos aqui. Se eu Não, quiser, eu é posso que você- mostrar. é você- Não, eu tenho dados, Fábio. Você usa não os é dados. que eu tô... Por exemplo, deixa eu explicar esse dado que você falou. Você disse que 300 mil alunos estão estudando Fora. do país. Mas por quê? E eu disse o quê? Eu disse isso é ótimo. Agora, você sabia que os países fazem alunos isso de por outros quê? países? Isso é Não, ótimo por quê? isso é para ter experiência. Mas e Isso é por pra ter quê? Por que experiência. que a experiência não é aqui? Mas deixa eu falar uma Se coisa pra o você. nosso estudo é de excelência. Não. Gente, você Queria sabia que os estudantes participassem desse programa. Se Claro. eles estudam, se eles ficam fumando maconha na universidade, né? Conforme o que... Alessandra, Escuta. porque realmente o que você falou é grave. Grave, Né? gravíssimo. Porque eu Isso é grave, eu porque também realmente fiz ocorre. faculdade. Eu fiz faculdade. Né? Faz tempo, viu, gente? Né? Já faz um tempinho. Mas, assim, era um ambiente precioso. A universidade é um ambiente saudável. É deturpada essa. Gente, eu não tô dizendo Fábio, que não tô tenha. dizendo que não tinha gente Que não tenha fumava droga maconha. na sociedade. Tem. Escuta, não- Acontecia. como- Mas, olha, assim, mas o eu ambiente vou dizer era uma coisa. precioso. O Você ambiente vai hoje- E eu universitário fiz é faculdade maravilhoso. particular, eu não fiz faculdade pública, entendeu? Pronto. Não, mas tudo bem, mas eu Morre sempre aí. quis fazer faculdade Exatamente. pública. Eu também. Eu também, eu sempre não fiz, porque eu não passei, Eu Eu não entendeu? tive Eu só oportunidade. também- eu só Gostaria de ter sempre tido. quis- Eu achava que eu tive estudar na Unicamp, capacidade. eu queria fazer uma federal do Isso, Rio. Eu até queria... o dia que eu fui visitar É uma um universidade. sonho de qualquer pessoa fazer uma universidade federal. em São Paulo. É decepcionante. Se um pai, hoje, com consciência, vai num ambiente, numa universidade federal, não levando em consideração os professores, que são excelentes, são os tops. A faculdade, a Unicamp, por exemplo, eu sou, assim, encantada com o tipo de professores, de profissionais que tem. Agora, você me dizer que é o ambiente... Hoje a gente vê a filmagem, é aluno com uma focinheira que não conversa com o professor porque ele só late, porque ele não conversa. É aluno... Mas eu não concordo com esses termos que você usa. Qual o termo? Esse Que é, aluno esse é o late. real. Não, eu não Mas concordo. isso é o real, Fábio. Mas, Não Alessandra, sou eu não que estou concordo. dizendo. Não, eu só tô registrando, eu não concordo. Mas você já viu o vídeo? Não, mas é que Você já viu o vídeo? É que você pega... Nós temos Não, milhões de universitários. Não, sim, claro. Nós temos milhões de estudantes. Mas isso hoje Aí, é a maioria, um vídeo que Fábio. tem... Não é a maioria. Não, é. não, para. Posso te garantir Se você que você chega... desconhece esse assunto. Não pode. Então vamos, Não é a maioria. vamos fazer uma coisa? Vamos fazer. Combina uma coisa comigo? Combino. Vamos chegar numa faculdade hoje, uma federal, de surpresa, eu e você, e vamos filmar? Topa? Olha, antes disso daí, amanhã eu vou pra rua para defender a universidade contra Mas você esse topa? contingenciamento. Claro que Topa eu topo. fazer isso comigo? Vamos Gente, chegar numa a universidade federal de surpresa? A universidade... E vamos É o- filmar o que eles estão fazendo? Na hora da aula? Sabe, Alessandra, eu acho... Você já teve... Você Não, teve A notícia? filmagem é uma outra É, a gente história. já vai Não, mas deixa eu debater só a falar uma filmagem. coisa aqui Você pra tem a Alessandra. notícia de que você chega numa sala de aula e tem colchão dentro Alessandra, deixa eu falar uma coisa pra você. da sala de aula? É que você pega um caso e Não, você eu não usa tô esse pegando um caso. como se ele ocorresse. Eu vou repetir o que eu disse. A universidade brasileira é maravilhosa. Excelente, ambiente- se bem usada. Ambiente universitário é extraordinário. A nossa Universidade Federal, os institutos técnicos federais, Professores têm excelentes. qualidade. Os professores são fantásticos. Eu colocaria aqui que nós temos que melhorar a qualidade da rede privada. Embora também reconheço que na rede privada, né, nós temos escolas aí sérias, mas tem muita rede, inclusive, que está aí baixando o nível da educação. Então, mas daí Certo? você E está queria só dizendo... dizer uma coisa para você. Eu acho que os nossos alunos são maravilhosos. Então eu certo? faço um desafio Não para você, concordo Fábio. que eles latem. Vamos, então... Não concordo com essa generalização que você faz. Não. Né? Você pode mostrar um vídeo para mim Você que for me- chocante. Agora,
nós temos milhões de alunos. E aqui nós estamos falando do problema maior. Porque não é da uma universidade X ou Y. Nós estamos dizendo o seguinte, há uma política deliberada do governo de contingenciar Que não é um de agora. recurso... Isso não é uma novidade. Não é Não. uma coisa que o governo fez sem antes nunca Não. ter feito. Gente, peraí. Este contingenciamento foi um decreto assinado no dia 28 de março de Sim, nós 2019. estamos falando disso. Eu só estou dizendo, isso é uma E surpresa? uma portaria Isso é uma surpresa, feita Fábio? no dia 2 de maio de 2019. Isso é uma surpresa para a educação? Contingenciamento desta magnitude não é só uma surpresa, não. É sim. É mais que uma surpresa. É um crime Isso nunca ocorreu. contra o povo brasileiro. De você ter o dinheiro, contingenciar 6 bilhões da educação com o dinheiro na gaveta, não... Fábio, só me responde. Isso nunca ocorreu. Nunca foi necessário. Gente, mas Essa é a primeira vez que ocorre. um contingenciamento desse porte? Me diz qual foi a vez que a primeira Universidade Federal parou, como vai parar amanhã, todas as universidades. Mas isso, Fábio, isso daí, É. daí nós vamos entrar numa outra questão. É porque o estudante... Nós vamos entrar numa outra questão, numa política marxista que já vem já de antes, onde nas faculdades, além disso que eu disse, tem uma política assim de militância, onde o professor, além de que ele não exerce só a função dele, né? Isso nós vamos entrar no caso aí de que a gente tem filmagens, que daí não pode ser feito filmagem, não pode. onde tem uma militância, onde, sim, e aí foi o que eu falei que eu queria lançar esse desafio a você, de a gente entrar numa faculdade, numa particular, onde você disse que hoje tem que melhorar a qualidade, Então, e diz que conheço que algumas são sérias Isso, e têm então, qualidade. então Eu, por exemplo, sou vizinho do Mackenzie, eu acho que é uma faculdade absolutamente respeitável. A PUC é uma faculdade absolutamente respeitável. Sim. Agora, tem Então, faculdade da rede privada que é de chorar. Ah, não, mas isso eu concordo. Isso tem que cortar também. Não tem nem que ter novos cursos, como está tendo aí. A faculdade de Direito mesmo, que eu sou advogada, é um absurdo a quantidade de cursos que está tendo na faculdade de Direito. Porcaria. Isso é claro. Isso não vou negar. Realmente. Agora, o que eu quero dizer para você é que você ficou chocado com o que eu disse. Eu gostaria de um dia chegar com você... Fiquei. Então depois eu vou... Não, e essa história também de fumar maconha. Essa é a sua visão, Alessandra? Que os alunos vão para a universidade para zoar, para fumar maconha? É óbvio que isso não é uma generalização, mas isso hoje está sendo uma grande maioria, sim. E isso não sou eu que estou dizendo. Uma grande maioria, olha, é equivocado. Isso Fábio, é equivocado. Fábio, é equivocado. Então depois eu vou te passar todos esses dados que eu tenho com fontes. E eu gostaria que você rebatesse Alessandra, aqui é um programa de opinião, acho que não tem nem... não, porque a Alessandra vai achar que a gente está sendo petista, mas é que eu conheço tanta gente que... Mas aí não é ser petista, aí já deixa eu falar. Eu posso discordar completamente de você. Dessa forma. Eu acho que tem gente muito decente na faculdade que está lá para estudar, que rala. Eu não estou dizendo, a maioria absoluta. Eu não concordo com essa... eles vão lá para fumar maconha. Não, pode ser que tenha uma meia dúzia mas que vá, escuta, a mesma coisa acontece com uma faculdade particular. O que eu estou dizendo é que hoje você entrar numa faculdade particular... Nem na particular, a maioria dos alunos estão fumando Fábio, maconha. Você está vivendo num mundo eu acho que peraí, tem que respeitar... Você está Tem que vivendo num mundo respeitar as porque não é pessoas. possível. Uma coisa é você dizer, as pessoas. tem droga na sociedade em todos os lugares? Tem. A outra é você dizer, a maioria dos estudantes universitários brasileiros estão indo para a rede privada e pública para fumar maconha ou cheirar cocaína. Não, isso foi você que disse. Eu não disse isso. Você disse a maioria. Eu não estou dizendo que a maioria vai para a faculdade para fumar maconha. Não foi isso que eu disse. Então tá. Então agora você mudou. Não. Então volta aí o que eu falei. Eu não falei que o universitário vai para fumar maconha. Você disse que a maioria fuma. O ambiente acaba gerando isso, sim. E isso é um dado, não sou eu que estou dando. Não sou eu que estou afirmando. Que a maioria dos estudantes brasileiros fumam, usam droga. Você dentro disse das universidades. que eles vão lá para fumar. Não foi isso que eu disse. Eu disse que se você chegar hoje, que eu acabei de lançar para você o desafio, se você chegar hoje numa faculdade pública, eu gostaria que você fosse comigo e filmasse hoje uma faculdade pública onde que estão os tipo alunos. de filme. Se tem mais alunos dentro da sala de aula ou fora. Na Unicamp de Limeira.
Como é que é esse cenário? Na Unicamp de Campinas, você tem a noção que nos banheiros tem camisinha para os alunos? Agora me diz. Para que é que numa faculdade... Mas a camisinha não é para eles transarem no banheiro. Mas a camisinha é uma forma de prevenção. Prevenção, Alessandra. Eles pegam a camisinha, vão pra festa e usam a camisinha. Gente, claro. Não é pra Aliás, eu acho que deveria ter... Você já viu a trepar no banheiro, Você já entendeu? foi numa escola particular onde tem camisinha no banheiro? Fala pra mim. Não, eu não fui. Eu não vi na sua nem tinha? na pública. Mas você sabe por Na que não sua tem? tinha? Não tinha. Mas sabe Não por que tinha. não tem? Sabe por que não tem? Como é que pode isso? Porque a distribuição pública é no setor público, é só por isso. Porque para privada distribuir, ela vai ter que comprar e distribuir. Não, ela pode não pegar no isso. posto de saúde também, pegar, porque tá lá disposto, e colocar lá no banheiro. Vamos combinar que a faculdade privada não vai ficar lá na fila do posto pegar camisinha. Não, mas ela não precisa ficar mas eu também na não fila quero do discutir posto, isso, Fábio. Isso. Para! Você tá Olha, querendo... Você tá numa Vamos falar com o professor, utopia. né? Vamos sim. Né? Tem o professor da Unicamp, né, Renata? Sim. Que a gente vai conversar agora. Exato. É o Roberto Donato da Silva Júnior, professor doutor do Núcleo Geral Comum do Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, FCA Unicamp. Professor Roberto, muito obrigada por sua participação aqui no programa Bastidores. Hoje a discussão está sendo o contingenciamento, então, da presidência da República nas universidades, e nós gostaríamos muito de saber a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre esse contingenciamento. Muitos falam em cortes, né? Mas aqui o pessoal... Vamos tratar como contingenciamento. Contingenciamento, Sim. exato. Professor, na prática, né, na vivência diária, a partir desse contingenciamento, como vai ser, o que isso pode representar para o Brasil? Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar com os presentes e com a audiência de vocês também. Eu sou professor do Núcleo Geral Comum da Faculdade de Ciências Aplicadas e também sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas também da FCA, né? A gente, de imediato, com os cortes anunciados e a maneira pela qual os cortes foram estabelecidos pelo MEC, a gente sofreu o corte da verba de manutenção do programa de pós-graduação, né, que é uma verba que nós chamamos de verba PROAP, e a promessa de um corte de 70% das bolsas que nós temos para os nossos alunos de pós-graduação. Então, o nosso programa ele tem 4 bolsas oferecidas pela CAPES, e a CAPES nos informou que elas serão retiradas ao nível de 70%, ou seja, em torno de 3 bolsas serão perdidas. Assim. Então, esses cortes eles já foram anunciados. A gente espera que ele seja revertido, né, dentro dessa luta política que vem se estabelecendo. Me parece que já há um reconhecimento do governo Bolsonaro no sentido de reverter esses cortes, mas ele vai trazer, se isso se efetivar, uma série de problemas para o funcionamento das universidades e para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Professor Roberto, e como é que está o clima, então? Vamos nos reportar a Limeira, né, a Faculdade de Ciências Aplicadas. Amanhã haverá uma manifestação, então acredito que os alunos estão temerosos, então, com o futuro, com o que pode acontecer. Esse dado que o senhor trouxe, então... 3 bolsas, você falou 3 vão cortar. Isso, de 4, 3 serão cortadas, é isso, aqui em Limeira. Isso no meu programa de pós-graduação, né, no qual eu sou coordenador. A Faculdade de Ciências Aplicadas, ela tem mais 3 programas além desse. Então, a gente imagina que em torno de 7 a 10 bolsas podem ser cortadas por essa política de contingenciamento, né? Além disso, as verbas de manutenção, elas também estão sofrendo ameaça de corte, né? Então, como a Unicamp é uma universidade estadual,
os 30% do corte das universidades, ela incidiu apenas na CAPES, via CAPES, né? Ou seja, através das políticas de fomento à pós-graduação. Então, esse é a forma direta pela qual a gente sofreu até agora os cortes. Com relação ao universo, né, da FCA, a atmosfera, no primeiro momento, a gente dá o corpo docente, né, e o corpo docente da Unicamp. O primeiro sentimento é de um estarrecimento, né? Nunca na história deste país houve uma política tão drástica de corte e uma atividade discursiva, né? Ou seja, um conjunto de discursos e argumentos que são tão contrários à educação, à ciência e à universidade. Então, mesmo na ditadura militar, a educação, as práticas educativas, as políticas educativas, elas eram muito valorizadas pelos ditadores daquele momento, né? A própria política de ciência que nós conhecemos hoje, em parte, é derivada daquele momento dos governos militares. Então, esse estarrecimento, ele tem gerado uma movimentação política muito grande, tanto entre os docentes quanto os alunos. Os alunos estão mobilizadíssimos, eles fizeram uma assembleia hoje que foi muito atuante, foi muito intensa. Então, o que a gente pode esperar é que a comunidade da FCA, da Unicamp e da Unicamp de Barão também, a mobilização será muito forte. Muito bem, né, Renata? Exato. Amanhã, então, promete essa mobilização, essa manifestação, inclusive aqui em Limeira também. Professor Roberto Donato da Silva Júnior, professor doutor do Núcleo Geral Comum aqui da FCA Unicamp de Limeira. Muito obrigada, então, professor, por sua participação no Bastidores. Uma boa noite ao senhor. Muito obrigado. Muito bem, 9h57. A gente já vai chamar o vídeo da Gromos Elevadores, mas antes, Renata, gente, olha, tem quase 600 comentários aqui. São muitos aqui. Vamos ler alguns, né, pra gente, enfim, né, mostrar a participação da nossa audiência. Aliás, Renata, olha, tem um comentário aqui do Didi Piscinin, tá dizendo que são dados de pessoa, né, interessada. Ele gostaria de ver a opinião de alguém que seja neutro e ponderado. Acho que deve estar se reportando, talvez, aos dados apresentados pelo professor agora, né? Enfim. Pode ser, são vários os comentários aqui. A gente pede desculpas desde já, porque não conseguiremos reproduzir todos aqui. É impossível fazer isso, mas eu até peço que o próprio Fábio, a própria Alessandra, quando puderem, se quiserem interagir aí, tem algumas questões, alguns questionamentos, muitos comentários. Ambos estão com assessorias aqui, né, Renata? Exatamente. Que dá para ler todos os comentários também. Então, olha, aqui a Nicinha Lopes, ela se mostra indignada aí com os termos utilizados pela Alessandra, como alunos que latem, etc. Você me ajuda, viu, Nani? A Maria Lúcia Bueno Bergantin também dizendo que os filhos dela estudaram em Universidade Federal. A Érica Monteiro Moraes, que é inclusive membro da APUESP, né? Ela diz, então quer dizer que enquanto não aprovarem a reforma da Previdência, se ela não passar, a educação não anda. É um questionamento que ela faz. O Edivaldo Mendes também. O Didi Piscinin, você já citou, Nani. O Anderson Nascimento diz, com a PEC 241, como repor o dinheiro de investimento só poderá ser feito baseado na inflação. O Pablo Biasotto também faz aqui um comentário, desejando boa noite a todos. O Eduardo Ferreira dos Santos. Luiz Antônio Vieira dizendo, milhares de alunos fazem medicina em outros países sim, porque não conseguem ser aprovados em vestibulares das públicas. Nanis, tem algum outro topo?
Aqui, ó, são tantos que estão aparecendo toda hora, eu tô um pouco meio perdida. Porque tem muitos comentários dos dois lados. A Ariane, inclusive, está dizendo, olha só, atuam como se não soubesse que quem gerou o rombo foi o governo anterior, né? Deve estar falando aí dos posicionamentos do Fábio e de outros aqui que estão sendo colocados na nossa live. A Gislaine Pilon também está fazendo comentário. Olha só, o Felipe está dizendo assim, ó, é claro que o professor vai defender a boquinha dele, né? Uma crítica também. Nossa, são muitos comentários. Giovanni Brum, o Poder repetidos. Judiciário sugando quase 700 milhões por ano com auxílio moradia para juiz, enquanto o CAPES custa 300 milhões. Será que o capitão tem peito para cortar os privilégios dos de cima, né? Falando dos privilégios do Judiciário. A Ana Emília Oliveira também faz o comentário aqui, questiona a Alessandra. A Patrícia Kiel desejando boa noite a todos. Felipe Mateus, eu não lembro se você já citou. O Pedro Cunha Brigato, ele diz, é só vocês assistirem a mais recente live do Bolsonaro. Tinha alguns pesquisadores e professores universitários falando de pesquisas de alta relevância ao lado dele. A Patrícia Scartesini também. Fernando Santicioli, dizendo, Érica, eu não vejo nada de bom neste governo. Ariane Giacomelli também fazendo comentário. Eliette Rudolfo Stringueta, você deve conhecer, né, Alessandra? Mamãe Eliette. Ela diz isso mesmo, não é corte, é só um remanejamento e organização. Mas aí, Nani, Patrícia Banholo, o ministro junto com o presidente com o chocolate é quem sabe. Não, eu acho que foi daquele comentário que você fez no início. A Gislaine está dizendo, ótimo debate, tem que ter paralisação para melhorar a educação. O Edivaldo Mendes, que também é da POS, lembrando que esta reforma, ele chama de deforma, né? Contra todos os trabalhadores, falando da reforma da Previdência. A Renata Ribeiro, a SG, ela diz que precisa melhorar as condições dos professores. Ofertas de material didático para os alunos e salários. Ela diz, gastamos do nosso bolso com material básico que o governo não oferece. Isso realmente é grave, né? Muito grave. Básica. A Milena Bocaiúva está dizendo, o mais importante é lutarmos pela valorização do professor, sem ele não existe nenhuma outra profissão. É na mesma linha da Fernanda Santicioli, pela melhoria nas condições de trabalho e qualidade na educação pública. Vamos à luta. Felipe Cagliari, a situação das universidades é tão triste e este senhor defendendo, coitado, provavelmente referindo-se ao Fábio de Moraes. Edu Lopes também fez um comentário aqui, o Wellington Falcão. Nani, são muitos os comentários, a gente espera daqui a pouco reproduzir mais deles. A Mariane está dizendo assim que a Previdência teve seu dinheiro roubado pelo governo anterior. Bom, 9h02, tem muito programa ainda, mas agora a gente vai falar de Gromos Elevadores. Eu e Renata Reis estivemos na Gromos para saber tudo sobre a FENACIL, uma feira super importante de negócios, de empreendedorismo, e a Gromos vai participar, mostrar aí o seu produto que é feito aqui, gente, olha só, produto tipicamente limeirense, Gromos Elevadores. Então, vamos ver o trabalho da Renata Reis. Junto com a Nani. Exatamente, né? A mina que filmou é super boa, viu, Renata? Eu vi, Nani, tá aprovada, hein? Vamos lá, então, Renata Reis. Oi, pessoal, a Gromos Elevadores estará na Feira de Empreendedorismo e Negócios da CIL, que vai começar agora no próximo dia 22 de maio, desta vez lá no Shopping Nações. E eu estou aqui com o Alex Alexandro, que é diretor de operações da Gromos Elevadores, que vai nos explicar como vai ser a exposição da Gromos, a presença da Gromos, então, nessa feira tão importante para os empreendedores, não é, Alex? Conta pra gente como vai ser. Sim, essa é a maior feira de eventos de empreendedorismo e negócios da cidade de Limeira e região. E a Gromos vai, mais uma vez, apresentar um stand voltado ao público, voltado às pessoas, para consumidor final e a profissionais, tanto arquitetos, engenheiros. No stand da Gromos, ela vai proporcionar material, todo o portfólio do produto dela impresso e de forma visual, além de disponibilizar também um elevador para demonstração, mostrando todas as soluções, como soluções de voz, de braille, para pessoa com deficiência visual, auditiva. Então, ela vai promover isso e vai dar um espaço para todo o público
principalmente o consumidor final, poder tirar suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais das soluções de transporte vertical de pessoas e cargas para a sua residência ou para o seu negócio. Ou seja, quem tem interesse de ter um elevador na sua casa, no seu comércio, na escola, em qualquer lugar que tenha necessidade de um elevador, pode ir visitar, vai ter todas as orientações e também os profissionais da área, né? Os engenheiros, arquitetos. A Gromos estará lá para apresentar todas estas soluções e terá um elevador. Sim, no stand da Gromos vai ter toda a equipe comercial e equipe de engenharia própria. Então, todos os profissionais das Gromos vão estar lá no stand para atender esse público. Dentro do espaço, ele vai ter um espaço para palestras, workshop, network. Então, a feira vai promover esses espaços. A Gromos, voltada ao consumidor final, ao público final do uso de elevadores, ela vai promover também para as pessoas entenderem um pouquinho mais qual que seria o melhor produto para a sua necessidade, além de o que eu tenho que preparar a minha residência, o meu espaço, para receber um elevador, sendo hoje ou no futuro, qual é o espaço que eu tenho que deixar. E para o profissional, principalmente o arquiteto, o engenheiro civil, ela faz todo o projeto e a adequação técnica do elevador para um projeto arquitetônico. Então, isso reduz depois um custo de um retrabalho ou uma quebra na estrutura de alvenaria da casa do cliente. Para quê? Para deixar já 100% preparado para ele receber esse produto, esse elevador. Muito bom. E orientação é sempre muito importante antes de qualquer trabalho, não é, Alex? As pessoas que quiserem, então, participar desses workshops, desses trabalhos que vocês vão apresentar lá, né, durante a exposição, lembrando que começa agora, dia 22 de maio, elas devem se inscrever com antecedência ou é só chegar lá e pode participar? Não, era só ela ir para a feira, procurar o stand da Gromos, que vai estar bem localizado, na rua principal, e chegando lá vai ser vários seminários, vão ser várias feiras, várias apresentações, vão ser de uma maneira bem repetitiva. Então, ela não precisa antecipar nenhuma inscrição, é só ir até o stand da Gromos, que ela vai ser totalmente instruída pelo profissional, recebida pelo time comercial que vai apresentar essas soluções. Então, você não pode perder, hein? O Alex vai estar lá, você vai poder conhecer o Alex pessoalmente, toda a equipe da Gromos Elevadores. Começa no dia 22 de maio e vai até o dia 24, a Feira de Empreendedorismo e Negócios da Sil. Foi bem em casa, né? Muito bem, 9h07. Um grande abraço a todos os colaboradores da Gromos Elevadores, parceira deste programa. Vai participar da FenaCil. Nós iremos acompanhar esta exposição, porque a Gromos Elevadores, né, Renata? Olha só, não é só elevador para prédio, gente, ó. Restaurante, escola, para qualquer... Na verdade, Nani, a gente só pode dizer o seguinte, qualquer ambiente que você precisar, a Gromos está lá, inclusive, para auxiliar os profissionais que estão ali trabalhando no projeto, os arquitetos, engenheiros. A Gromos Elevadores está preparada para a sua necessidade. Muito bem, 9h07. Vamos falar agora de filmagens em sala de aula, que é outro Nani, polêmico. Isso é interessante a gente explicar, que, na verdade, não, né, não tem lei, não é isso, não né? existe uma medida, né, da Presidência da República sobre essa questão, impondo algo, né, ou retirando algum direito, mas a filmagem de professores, ela surgiu, né, Nani, em discussões em rede social, por conta até do próprio ministro da Educação, que disse em dado momento que não vê problema nenhum o professor ser filmado, né? Ter que o Bolsonaro, ele fez um post, né, no seu Twitter. Bolsonaro adora a rede social. E aí ele postou um vídeo, né, de um caso envolvendo aí uma aluna que se sentiu doutrinada, né, Alessandra, por uma professora ou um professor, e ela acabou fazendo uma filmagem para mostrar uma situação que ela estava achando que era abusiva. E aí, enfim, o ministro acabou comentando, dizendo que não via esse problema. Aí começou todo esse debate. Alessandra, você acha que tem que ter câmera dentro de sala de aula? Então, não é uma questão de achar, é uma questão de já ter, inclusive, né? Inclusive, tem escolas públicas que têm disponibilizado a câmera. E aí eu acho que até acaba sendo uma segurança. Mas dentro da sala de aula, gente, eu não sei, eu não tenho essa informação. Sim, dentro da sala de aula. Né? Nós temos um professor aqui que pode confirmar isso. É a escola pública, inclusive. Gravando ou para monitoramento de segurança?
E aí de qualquer maneira, está ali e está gravando, né? O que não deixa de ser até uma segurança para um professor, porque muda, inclusive, a atitude do aluno para com o professor. Porque hoje, o professor acaba tendo muita dificuldade com diversos alunos por causa da forma como o aluno se comporta dentro da sala de aula. E isso acaba inibindo esse tipo de comportamento, né? Muitos alunos também acabam gravando uma aula para depois escutar de novo, para poder repassar a matéria, novamente, né? E daí é lógico que essa menina acabou filmando porque ela estava se sentindo coagida, eu não sei, porque a professora era uma professora de cursinho, inclusive depois a menina pediu para que ela acompanhasse, a professora acompanhasse ela para a coordenação, a professora não se recusou, né? E aí acabou isso sendo bem divulgado. Mas nós temos várias filmagens de alunos que filmam professores em situações até bem complicadas. Mas tem alguma corrente dentro do governo Bolsonaro que já pensa em implantar essa medida futuramente, monitorar professor? Não, aquela coisa nada, do controle não, externo aí da atividade do docente? Não, nesse sentido, o governo Bolsonaro em implantar isso, não. Isso está sendo... É mais um pensamento da questão da ideologia do próprio presidente, de ser mais conservador, enfim, acho que Até é dentro porque desse você acha que se contexto, tivesse que haver alguma medida, teria que ser discutido antes a questão jurídica, né? Pode ou não pode? Tem, filmar mas tem professor? problema jurídico. Então, Tem. Fábio, que você... Tem problema jurídico. Que assim, quando fala de uma ação na educação, a primeira coisa que eu me pergunto é: em que isso vai melhorar a educação? Filmar certo? um professor. Em que isso vai melhorar a educação? Qual que é o propósito pedagógico disso? Não tem? Não tem, eu acho que não é necessário. Certo? Agora, alguém filmar sem a autorização, isso a Constituição brasileira é clara, já tem um consenso entre a maioria dos juristas, isso fere direito de imagem, isso fere direito autoral pessoal, e a Constituição diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização. Essa questão de filme para resolver, para monitorar, isso é consequência. As pessoas estão preocupadas com a educação, tem que preocupar com a causa. Tem um problema na escola, um problema dentro da sala de aula, como é que nós vamos resolver esse problema? Eu, por exemplo, acho que é muito mais resultado positivo você trazer a família para a escola, você fazer um trabalho junto com a comunidade escolar, você fazer um trabalho de conscientização, do que um trabalho de monitoramento por filmes. Eu acho que a câmera ela tem um fator que é fundamental, que é proteger o patrimônio público. Esse é o papel da câmera na escola, certo? É proteger o patrimônio público. Se o professor acha que naquele determinado momento, naquela aula, o uso da tecnologia, seja o celular, o tablet, o computador e etc., ela será importante e vai ter um cunho pedagógico e o aluno vai aprender mais com essa atividade, então isso tem algum sentido. Olha, o Alessandro Forte está fazendo a pergunta. Entendi. Então, professor de esquerda não quer filmado doutrinando? Deixa eu explicar uma coisa para o Alessandro, viu, Alessandro? Com todo o respeito. Se professor doutrinasse da maneira como vocês imaginam, o Bolsonaro não era eleito presidente da República, gente. Certo? Quem fica falando isso não tem noção. É até uma falta de respeito. Porque, assim, o professor, eu acho a profissão mais bonita que tem. Porque forma todas as outras profissões. E só dizer para ele, para com esse negócio de esquerda, direita, na escola, o professor é um educador. E se o professor formasse militantes, a realidade do Brasil, hoje, por exemplo, do voto seria outra. A própria votação do Bolsonaro mostra, ou do governador Dória, mostra que não é isso que o professor está fazendo. Certo? Então, aprenda o seguinte. O professor, e hoje eu visitei algumas escolas, é a categoria mais adoecida que tem. A professora, que é a maioria absoluta, ela dá 64 aulas no estado. Ela dá 66 aulas no município de Limeira.
Quando ela chega na escola que não tem ar-condicionado, como boa parte dos outros profissionais, ou condição de trabalho, algumas escolas de zinco, onde os alunos fritam às 2 horas da tarde, ela tem que colocar todo mundo para dentro. Depois ela tem que colocar ordem na sala. Depois ela tem que fazer a chamada. E depois ela tem uma matéria que foi discutida anteriormente e tem um planejamento. E essa professora, aliás, o pai pode olhar o caderno do aluno. A professora segue o planejamento dela. O professor de história vai ensinar história, a professora de matemática vai ensinar matemática, o professor de inglês vai ensinar inglês. E tem uma outra questão que é importante, é que na Constituição brasileira garante a liberdade de cátedra e a pluralidade das concepções ideológicas. Então, o professor tem o direito de expressar a opinião dele. Como estudante, também tem que ter o direito de expressar a opinião dele. Como funcionário que está do lado de fora, tem o direito de expressar a sua opinião. E isso é garantido legalmente, constitucionalmente. Então, é muito... Aliás, eu vou até agradecer a pergunta, porque é bom desmistificar isso. Porque esse pensamento não é só dele. A gente vê não que é só dele. muitas pessoas, inclusive nas próprias redes sociais, fazem esse tipo de associação, né? Você é de esquerda, é por isso que você não quer ser filmado, porque você deve alguma coisa, porque você faz militância, enfim. Sim. E essa questão da filmagem, ela não tem propósito pedagógico, certo? Não tem propósito pedagógico nenhum. Então, se tiver um propósito pedagógico, o telefone, o tablet, etc., pode ser utilizado. Se não tiver, não tem por que ser utilizado, certo? Não tem por que o celular ser um instrumento de... Agora, professor, você não pode falar que eu estou filmando, até porque isso não vai intimidar o professor, viu? Posso garantir. Isso não vai intimidar. Agora, vocês sabem muito bem que quando você faz esse tipo de filmagem, você pode descontextualizar. Eu posso pegar só a parte que você está falando, né? O professor, de repente, chamou a atenção de um aluno. Eu tiro e coloco nos grupos para o professor, né, sofrer ou represália. Isso é tudo bobagem. A escola tem regras para o aluno, para o professor e para o diretor. Se tem algum problema com o professor, apresenta na direção. Como professor, se tiver um problema com o estudante, toma as suas providências. Agora, uma coisa eu peço. Vamos respeitar essa profissão, né? Essa profissão feita por milhares e milhares de professoras, na sua maioria, que votam do partido A ao partido Z, entendeu? Então, assim, vamos respeitar as professoras. Né? Vamos parar com essa história de que, olha, o professor tá aqui utilizando todo o tempo para formar militante. O professor está formando português, está formando inglês. Então, deixa eu só fazer Vamos lá, Alessandra. Nós escutamos um professor da Unicamp, né? Eu gostaria de fazer um pedido democraticamente, já que nós estamos democraticamente. Nós temos um professor aqui da escola pública, eu gostaria que ele fizesse um posicionamento com relação a tudo que o Fábio falou. Pode sim, ele pode vir, vive pode vir. a realidade da escola pública. Pode ser. Ele é do PSL também, né? Do seu partido, né? Ele é do PSL, é o Eduardo Lopes, ele é presidente do PSL jovem. Não, é só lembrar, viu, Alessandra, que nós ouvimos o professor da Unicamp, porque nós viemos falar aqui dos cortes que é um Não, eu acho plausível, eu só acho que... E amanhã vai ter essa manifestação na Unicamp, eu não sou né? professora, eu sou filha de professora, minha mãe é professora, minha avó é professora, mas eu não vivo a realidade de um professor. Então, eu acho que para essa realidade que o Fábio vive, nada melhor do que um professor para falar sobre o que ele está dizendo. Então fala só sobre esse assunto e aí depois a gente já volta para a Alessandra. Sobre a filmagem, né? É. Esse como professor você se doutrina, chama? né? Ok. Primeiro, vamos identificá-lo. Boa noite. Boa noite a todos, agradeço pela oportunidade. Fábio, sobre a filmagem, é bem simples. Ela é o motivo de existir câmeras dentro da sala. Eu dou aula em 2 escolas, uma com câmera e outra sem câmera. É escola pública? Sim. As 2 são estaduais, inclusive. É bem visível a diferença de posicionamento do aluno e do professor. Mas o principal motivo é proteger o professor. Hoje, o que acontece? O aluno que tem problema com o professor, meu amigo, ele não vai na direção. Ele mete a mão na cara do professor. Não existe isso aí. Eu não sei em que mundo algumas pessoas vivem que não conseguem enxergar o que acontece dentro da sala de aula e dentro das escolas.
tá? O aluno que tem problema com o professor, ele não está preocupado em ir lá falar com o diretor, em falar com o coordenador, em filmar o professor, não. Não é isso. O aluno hoje... Então a câmera não é pra punir proteger professor não, de doutrinar, não é isso? Não é só para isso. Pode servir para isso também, mas o principal motivo é proteger o professor. Hoje em dia o aluno sai da sala e vai falar com a mãe e com o pai, ele fala que o professor xingou ele fala que o professor foi mal educado com ele, e na maioria das vezes, o aluno sempre tem razão. Entre a palavra do professor e a palavra do aluno, é o aluno que tem razão. Tá? Então, na verdade, o principal motivo é proteger o professor. O professor. O que está acontecendo dentro das salas de aula, no ensino básico, é ridículo. É ridículo. O aluno da escola pública não consegue chegar à universidade por causa do problema do investimento lá embaixo. Você investe o triplo em cima no ensino superior e não investe no ensino básico, e aí o aluno de baixo não consegue chegar. Então, são... Só para... Muito bem, mas você não se identificou, professor... Eduardo Lopes, sou professor da rede pública. Muito bem, tá? Rede estadual de ensino. Obrigada. Me desculpa aí se eu me excedi. Não, falou como professor, não tem? Foi um pedido da Alessandra. De ter a sua opinião. Só uma consideração que eu acho que é importante. Que eu disse e repito. A câmera não pode ser utilizada como sem um cunho pedagógico dentro da sala de aula. Certo? Não deve. Não há necessidade. E a gente tem que tratar o aluno como o nosso parceiro. Você entendeu? Eu não preciso de uma câmera para me proteger do aluno, porque eu não vejo ele como meu inimigo. Ele é meu parceiro. E a câmera é tratar a consequência. Nós temos que perguntar... A pergunta é outra. Qual é a causa da violência na escola? Será que é a falta de câmera? Impunidade. Ou será que é a falta de investimento? Impunidade. Qual é o problema? Não, isso é sua opinião. Eu não compartilho. O aluno não tem medo de nada. O aluno não tem medo de nada. Ele não vê o professor como um parceiro. Problema da educação básica... não, isso talvez os seus. Gente, é o que eu falei para a Alessandra. Eu acho que a gente tem que ter carinho com os alunos. Tem que ter carinho com a escola. E tem que ter carinho com o professor. E não devemos generalizar. Os nossos alunos das nossas escolas públicas estaduais e municipais, eu posso garantir, são maravilhosos. Temos problema? Óbvio que temos. Agora, isso é uma consequência, certo? Porque eu vou colocar câmera em todas as salas de aula. Depois, não resolvi o problema. Coloca um policial armado dentro de cada sala de aula. Daí não resolvi o problema. Aí faz que nem o Major Olímpio disse, dá um revólver pro professor. Entendeu? Então, assim, não é esse. O problema é outro, gente. Você acha que o professor tem que ir armado para a escola, Alessandra? Não, isso já é um extremo, né? Mas que seria... Obrigada, viu, Eduardo, por sua participação. Eduardo. O que seria numa escola das periferias, eu acho que o Fábio está se referindo talvez a umas escolas mais com uma segurança um pouco melhor. Mas essa escola da periferia, onde realmente falta uma educação em casa... onde os pais não ensinam que essa fala é preconceituosa. Não, Fábio, você não falta, leva... mas não falta. É você diz o seguinte, essa os alunos da periferia faltam educação Fábio. em casa. Falta educação em casa em parte das famílias pobres da periferia, ricas do centro, ricas dos condomínios fechados. Com certeza, não, certo? Mas eu estou dizendo, então, assim, mas por causa... O que a Nani me perguntou é com relação à segurança, porque você disse que o Major Olímpio disse, então, que era para levar, então, uma arma, porque o professor tenha uma arma. O Major Olímpio defendeu, naquela tragédia lamentável e triste de Suzano, que os professores daquela escola deveriam estar armados. Eu fico triste, porque a nossa arma... Ele falou isso publicamente mesmo, falou publicamente. Né? A nossa arma é o giz, é educação. o livro e é o convencimento. Então, agora qual é a função do professor? E quando eu digo que tem problema, gente, óbvio que tem problema. Óbvio que a escola pública hoje, da educação básica, tem problema. O que eu Não, mas você está pintando aí de uma outra forma. Não, e vou reafirmar. O que você pintou aí é uma escola perfeita onde não se tem problema. Os alunos da nossa escola pública são maravilhosos, sim. Temos problema com eles? Temos. Tem violência? Tem. Tem disciplina? Tem. Então tem. Claro que tem. Mas a nossa escola é boa. Eu não estou naquele grupo que acha que a escola pública é ruim, não. A escola nossa, ela atende todos. Ela atende a periferia, ela atende o centro, ela atende o rico, ela atende o pobre. Agora, com relação à câmera, qual é a função do professor?
O que você acha que é a função do professor? Não, O professor é ensinar. Você ensinar. E é o que ele faz na sala de aula. Conhecimento, certo? O professor de português tem que ensinar português. O professor de matemática tem que ensinar matemática. Tem que ensinar o aluno a ser crítico, tem que ensinar a pluralidade das ideias. Olha, o professor de português chegou na sala de aula. Aconteceu uma tragédia em Suzano. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele acontecimento daquele dia e você vai partir da realidade daquele aluno vive. Então, eu digo que o professor de português vai ensinar português, mas ele também vai falar da conjuntura, ele vai explicar o mundo, porque o aluno tem que ter uma formação global. E nós não temos que ter receio disso. Os estudantes têm que ter uma formação global. Por exemplo, você disse, né, e eu respeito e discordo, de que os nossos alunos da educação pública não chegam à universidade. Esse dado não é verdadeiro. Esse dado não é verdadeiro. Certo? Mas você concorda que o da escola particular, não, que faz o cursinho, como você disse, você mesmo disse, vai na Unicamp, que vários são os que fazem cursinhos. Não, tem gente que faz cursinho, tem gente que não faz. Agora, qual é a porcentagem de aluno de escola particular que chega numa faculdade e da pública não? Hoje, nós temos uma quantidade muito, muito grande de alunos da rede pública. É maior do que a do particular? É que são várias universidades, vários cursos, e isso precisaria de uma discussão mais profunda. Sim. Certo? Precisaria de uma discussão mais profunda. Mas que hoje nós aumentamos a cota, mas uma coisa que me dá orgulho é que os alunos que vêm da rede pública são reconhecidos pelo seu esforço e pelo seu resultado. São a maioria, Fábio? A maioria. Com certeza absoluta. Dos que estão nas universidades públicas, certo? São a maioria da escola pública. Os alunos pública. Que vieram... Não são a maioria. Eu já disse que essa... Não, você acabou de falar, que são a maioria da escola pública. Então eu vou te explicar, você não entendeu. Os alunos... Você me perguntou, qual que é a maioria dos alunos que estão na universidade hoje? Da rede pública ou privada? Eu falei que isso é mais profundo. Porque teria que ver por curso. Por exemplo, se você pegar a docência... É porque daí eu não sei, me corrijam ambos se eu estiver errado. Eu também não tenho dado estatístico, mas assim, pela vivência, pela experiência, foi o meu caso, né, o caso de muitas pessoas ao meu redor. Quando eu já estava na adolescência, terminando o ensino médio, eu precisei trabalhar. Então, aí ficava muito complicado se eventualmente passasse na universidade que pública. Que é o meu caso também. Você tem que morar fora, né? Etc. Eu acho que daí também envolve uma questão social, sim, né? Também. Mas se eu pegar, por exemplo, Renata, a docência, a maioria veio da escola pública. Maioria. Eu tive um debate na Unesp de Presidente Prudente e pedi para levantar a mão. Até porque esses dados aí são públicos, eu não os tenho aqui. Mas assim, lá eu pedi para levantar a mão as pessoas que vieram das escolas públicas. A maioria absoluta veio da escola pública. Os docentes. Certo? Não, eu estou dizendo da docência. Por isso que eu estou falando que de uma educação de quantos anos? Os docentes têm quantos anos hoje? Não, os docentes. Os alunos da Unesp de Presidente Prudente que cursam a docência, a maioria vieram das escolas públicas. E são alunos excelentes. Como na rede privada também tem alunos excelentes. E aqui o que eu tô dizendo... sabe onde tem excelência também, Fábio, Alessandra? Na Medical. Muito bem, muito bem. Concordo plenamente. Ali tem excelência, gente. É qualidade com recertificação ISO 9001, versão 2015. Vamos saber mais sobre a Medical. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Muito bem, 9h28. Um grande abraço à Medical, a toda a equipe. A Medical que é um patrimônio de Limeira, né, Renata? E logo a gente vai trazer um material muito produtivo sobre um trabalho que está sendo feito para que as pessoas parem de fumar, Exatamente. Vai ter um curso muito, mas muito importante. Em agosto, nós vamos trazer todos os detalhes para quem o cliente Medical ele tem à disposição também esse serviço no Espaço Saúde Medical, que cuida da alimentação
alimentação, que cuida da gestante, que cuida de uma série, né, de coisas para o cliente medical e também para quem quer parar de fumar, vai ter aí um curso para acabar com o tabagismo. Muito bem, estamos indo para os minutos finais, né, Renata? Vamos para os 10 minutos finais, vamos pegar uns 10 minutinhos da programação aí, acho que não vai ter problema, né? Alessandra, diante desse cenário aí que foi apresentado pelo Fábio, a sua opinião em relação a essa questão da doutrinação, você acha que isso acontece nas escolas? Não, acontece. Isso de novo, é uma coisa que não é a minha opinião. Isso são dados, isso são filmagens, isso está claro que existe essa doutrinação. E com relação à excelência de educação, que o Fábio estava falando, de acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a USP, que é a nossa melhor faculdade brasileira, em posição mundial, está na posição 250. A USP, que é a nossa melhor faculdade brasileira. A Unicamp, que eu, inclusive, sou fã, 400. Quer dizer, então, foge daquele do seu dado que você disse que nós estamos nos 10 mais melhores. Mas eu não disse que eu estou concordando com esse dado, não, viu? Não, então, mas isso é um dado da Organização que você de Cooperação que você está falando. Não, eu não estou falando, Fábio. Existe um ranking oficial das universidades, isso, não é esse que dado. não está. Então, nós vamos passar depois no site, onde está tendo o debate, eu vou colocar essa informação, qual é a fonte, não, né? Com certeza. Para que a gente possa ver, porque não está nos 10 melhores rankings das faculdades, né? Então, como a USP, que é a nossa melhor... Mas ninguém também disse que estava nos 10. Você disse? Tem na... Não, eu disse que a nossa... Eu vou repetir. A nossa universidade pública... Para de querer colocar ela para baixo. A nossa universidade pública momento, é de eu pus ela pra baixo. excelência. Acabei de dizer que É a de Unicamp excelência. é excelente. Os nossos professores são de excelência e os nossos alunos são excelentes. Tem problema na universidade então, pública? Esse dado Tem. aqui é e errado. o Bolsonaro triplicou o problema agora com o contingenciamento. Porque antes já vinha em excelência de 16 anos de educação. As nossas universidades públicas sempre foram de excelência. O problema agora são 100 dias do presidente Bolsonaro. O problema foi o contingenciamento de Porque antes não existia problema. bilhões de reais, que não sei se você percebeu que o professor disse que de 4 bolsas da CAPES que ele tem, ele vai perder 3. Isso é numa proporção nacional. Não vai cortar 3. Ele vai deixar de ter 3. É diferente. Não, então você não escutou a entrevista. Ele não. disse que cortou 3, ele tinha 4, vai ficar com 1. Cortou 3, exatamente. Exato. Cortou 3, isso, mas não vai deixar de dar o dinheiro para 3. Gente, não vai ter 3. Você acha simples? Peraí, eu não tô entendendo. Ou cortou ou não cortou? Cortou. Porque primeiro você falou fala que Alessandra. Cortou. Não cortou. Olha só. Mas quando você deixa de repassar um dinheiro para salário do pesquisador, Suspendeu, mas aí... Não quer dizer mas alguém que teria acesso não vai ter. Né? Isso tá eu tinha 4 na minha sala, na minha frente. Amanhã terei 1. Não é isso. Não é isso. Então você não escutou a entrevista, eu tenho 4, desculpa. eu vou continuar tendo 4. Eu não vou ter mais 4, eu não vou ter 8. Então eu vou pedir para você depois ouvir a entrevista do professor, que ele foi claro. Ele disse, hoje eu tenho 4. Ele vai deixar de 3, ter... Terei 1. Ele foi claro. Eu acho que não tem... Houve um contingenciamento muito grande. Certo? Perto de 6 bilhões. Eu já falei isso, vou repetir. Isso é um crime de lesa pátria. Isso vai atingir os alunos amanhã, porque senão eles não estavam na rua. Eu fiz a pergunta para você e você não me respondeu. Responda agora, qual? Nunca ocorreu? Nesta proporção, nunca. Fábio, esses não dados tem que eu tenho... contingência. Esses dados que eu tenho aqui de que houve no governo Lula... Deixou de gastar de mais de 20 bilhões. Nós estamos falando de 5,8 bilhões. Você disse que nunca teve. Mas é que você tem uns dados que eles são estranhos. Não são Olha estranhos. Só. Eu tenho fonte. Eu vou falar para você. Eu também tenho fonte. Gente, em 2008, o Brasil investiu 113 bi. Em 2009, 130. Até chegar a 2014, 184. Depois, 145, 150. Hoje, nós estamos gastando na casa dos 120 bi. Gastando não, desculpa. Investindo. Certo? A projeção é para 90 bi. Isso é um desastre para um país continental como o Brasil. E eu já disse por quê.
Porque o governo está porque o contingenciando, governo não quer porque o investir. dinheiro está na gaveta, e para mim é muito claro o projeto de privatização do ministro da Educação. Aliás, é só ler o que ele disse. O projeto de privatização e de redução do Estado. Aliás, eu acho que você deveria defender, porque eles defendem. Sem nenhum problema. Sou contra a privatização, sou favorável a aumentar a rede pública, sou favorável a aumentar a rede pública superior, a básica tem que melhorar a sua qualidade. Reconheço aqui todos os problemas que nós temos, principalmente na educação básica. Eu repito, eu queria ter na educação básica, eu não, todos nós, professores, né, você inclusive, a condição que tem uma universidade federal, certo? Nós não temos esse investimento. Por isso que nós brigamos para melhorar a qualidade da educação e melhorar a condição de trabalho dos professores da educação básica. E nós queremos melhorar o nosso sistema universitário. Mas isso nós defendemos também, Isso. com toda certeza. E somos contra privatizá-lo. O professor tem que ser respeitado, reconhecido, com uma boa condição de trabalho, como você disse, que a professora chega para dar aula com 40, aulas, não sei quantos alunos, e com uma classe quente, onde não tem um ar-condicionado. Isso eu concordo com absolutamente tudo. Eu acho que você tem completa razão. Agora, não é em 100 dias de governo que isso vai ser solucionado. Nós viemos de um governo onde não deu esse tipo de privilégio, esse tipo de respeito ao profissional. Mas vamos então combinar que a gente concorda que é um desastre você ter o dinheiro e não utilizar. Fábio, e no governo passado, de 16 anos, que tinha o dinheiro e também não foi utilizado, porque essas condições não vêm de agora. Não foi agora tirado um ar-condicionado da sala ou que o professor não está ganhando bem, porque o governo hoje abaixou o salário do aí professor. você está misturando as coisas. Eu estou misturando. falando da educação básica, que precisa melhorar muito e ter condição. Sim. Do ensino superior brasileiro. O ensino superior brasileiro, são dados estatísticos, ele cresceu e eu disse aqui, repito, ele tem excelência e nós temos que defender junto essa excelência. Sim, mas eu acho, e esse nós temos que ir amanhã para a rua o defender. professor já teve esse respeito? Você vai para a rua Nós amanhã, somos contra Alessandra? o contingenciamento. Brincadeirinha, gente. Nós somos contra o Eu tenho que ir para a contingenciamento. rua, né? Porque eu vou trabalhar. Sou totalmente contra o contingenciamento. Totalmente. Muito bem, Renata, agora a gente vai falar de Grupo Bom Pastor, não é? Exatamente. Olha só. Mais uma empresa que acredita no trabalho do programa Bastidores, que faz discussões importantes, né, Nani? Salutar, como esta que está acontecendo hoje. O Grupo Bom Pastor, vocês já sabem, tem uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência e oferece aquele amparo que quando morre alguém, né, da nossa família, enfim, algum amigo, a gente sempre passa por isso. Então, o Grupo Bom Pastor está presente ali para dar este amparo neste momento mais difícil da vida. E além do mais, né, dá descontos, né? Se você fizer parte do Grupo Bom Pastor, você consegue descontos na área de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, enfim. O telefone é muito fácil, 0800 17 7227. Ou então, se você preferir, grupobompastor.com.br. Quem conta mais pra gente é o nosso amigo, Renata. Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Muito bem, 9h38. Um grande abraço ao Ângelo, ao Valkids e a todos os colaboradores do Grupo Bom Pastor. Renata Reis, acho que é isso, né? Que debate, né? Que bom. Eu gosto de sair do programa extraindo ideias de todos os lados, e com né, a Renata? sensação de dever cumprido, É isso né? aí, é isso aí. Ouvimos, né, ouvimos todos os lados, houve uma discussão importante sobre um tema muito atual, né? Estamos aí na véspera de um acontecimento amanhã, né? Em que estaremos acompanhando, inclusive. Exatamente, vão parar por conta do que está acontecendo no Brasil, esse contingenciamento. E isso é bacana, né? As pessoas lutando aí pelo que acreditam, né? Pois é. Que foi, Nani? Não, que eu vi um comentário aqui.
É que eu não vou achar agora, mas parecia até um comentário um tanto homofóbico aqui, que eu não gostei, viu, Renata? Mas depois eu acho aqui um comentário que foi feito. Eu acho que esse é o problema, né? Esse é o problema. É a falta de educação. Nós estamos falando de educação aqui no programa. E a falta dela, eu acho que não tem governo que resolva, né? Eu acho que dentro de casa, realmente, as pessoas precisam ter um pouco mais, algumas delas. Graças a Deus, não é a maioria. Né? Ainda bem que as pessoas entendem que o outro precisa ser respeitado, independentemente de sua ideologia. As pessoas merecem respeito. Todo e qualquer ser humano, independente no que acredita, se vestem vermelho, né, Alessandra? Ou se vestem azul, elas precisam ser respeitadas e não rotuladas, né? Respeito, é só isso. Educação, acima de tudo. Não acho o comentário, porque aqui são muitos, né, Renato? Então, mas tudo bem. Sentido. Não, tá falando, agora ele menstruou, né? Enfim. Desnecessário, né, Renata? Desnecessário. A gente não vai... nem vou reproduzir aqui, porque isso é um debate de alto nível e a gente não aceita nenhum comentário homofóbico, sabe? Então, deixa pra lá. Deixa essa pessoa pra lá, entendeu? De um modo geral, ele deve ser... Né, não apenas ignorado, mas ele deve ser repudiado. Com certeza. Bom, as palavras finais, então. Fábio, já agradecendo a sua presença. Foi um prazer no programa Bastidores. Eu quero agradecer muito, né, em nome da PUESP. Parabenizar por esse programa que eu acho fantástico. Né, parabenizar a Alessandra, as pessoas que estiveram aqui com ela, o professor Eduardo e a Mariana. Agradecer o diretor Joselei, que é o diretor regional aqui de Limeira, também que me acompanhou. Agradecer todo mundo que participou. Eu acho que aqueles que criticaram, que concordaram, que não concordaram, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, é defender uma escola pública boa para o nosso povo, que ele merece. E deixar o convite, a convocação. Amanhã às 9 horas, na Secretaria Municipal de Educação, nós vamos fazer a concentração aqui em Limeira. E São Paulo, às 14 horas, na Avenida Paulista, contra a reforma da Previdência e contra esse contingenciamento que, eu repito, é um crime contra o Brasil e o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada também, Alessandra Stringheta, presidente do PSL aqui em Limeira. Obrigada mais uma vez por ter participado aqui do Bastidores. Acho que é a segunda ou terceira vez, né? Eu não me lembro. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. E eu não sou só presidente do PSL, viu? Eu sou advogada. É verdade, advogada Alessandra. É isso aí. Eu agradeço a participação de todos. Gostei de te conhecer, Fábio. E só tenho a agradecer a vocês pelos convites. E estou sempre à disposição. Muito bem, muito grata a vocês. Então, sempre lembrando que o programa continua na nossa página, na página da Educadora, na página do Bastidores, nas nossas páginas pessoais no Facebook. Você pode assistir mais tarde, foi um debate muito bom. Dá para entender aí o que está acontecendo no país em relação à educação. Bom, Renata, até amanhã. Até daqui a pouco, né, Nani? Até daqui a pouco. E sobre o Bastidores, na terça-feira, um novo tema, uma nova discussão. Fique sempre com a gente. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Tchau, gente. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.